Olá, muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade a esse canal. É, a minha pretensão aqui é conversarmos sobre assuntos interessantes, o cotidiano, falarmos sobre ideias, falarmos sobre filosofia, falarmos sobre coisas interessantes, falarmos e comentarmos assuntos sobre política, sobre religião e aprendizados que a gente pode tirar de algumas situações do dia a dia que acontece com o ser humano, né? E com o mundo, né? Atitudes que governantes estão tomando, coisas que as pessoas fazem. Vamos tratar aqui, tentar dar um tratamento nela para que tudo isso se transforme em aprendizado, conhecimento, passar informações, acúmulo de informações e de conhecimento. Porque as informações, quando elas são acumuladas, elas apenas são é, estágios iniciais para o conhecimento. Então você tem várias informações que se acumulam e essas informações elas só se transformam em conhecimento quando há uma capacidade de interligar essas informações. Então, é, quando uma pessoa ela está constantemente bombardeada, está sendo constantemente bombardeada de informações vindas, quer seja de TV, mídias sociais, a gente vê que o acúmulo dessas informações na cabeça da pessoa, ela não significa que essa pessoa tem conhecimento. Acho que conhecimento ele se dá a partir do ponto em que a pessoa sabe interligar essas informações, ela sabe discernir e, acima de tudo, ela tem um arcabouço teórico formado, um sistema filosófico formado para que essas informações cheguem nesse arcabouço dela e tenham um tratamento. Então, as informações, elas são o primeiro estágio para que haja o conhecimento. No entanto, esse conhecimento, ele se dá a partir do ponto em que essas informações são tratadas por um sistema que essa pessoa tem já, né? Essa pessoa já possui esse sistema, e é um sistema que foi criado. Esse sistema foi formado por ela. Então, por exemplo, quando a gente chega na universidade e faz um curso de filosofia, por exemplo, como eu fiz, um bacharelado em filosofia, a gente é exposto a várias ideias. Então a gente estuda a história da filosofia. Então lá nós temos conhecimento, nós temos as informações, né, do que foi dito por Tales de Mileto e os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois vem os pós-socráticos, os pós-aristotélicos, e assim sucessivamente, Idade Média, moderna, contemporânea. Agora, diante de todo esse panteão de informações, de ideias que a pessoa acaba se
expondo, né? As ideias são expostas a ela, né? Nesse curso de filosofia, por exemplo. O que essa pessoa é capaz de fazer com isso? O que essa pessoa é capaz de fazer com todas essas ideias? Muitas pessoas que fazem filosofia ou são expostas a muitas informações, elas ficam perdidas. Elas não sabem dar o tratamento necessário a essas informações. Muito porque elas não possuem uma posição, elas não escolhem ter uma posição, elas não têm a capacidade racional de ter uma posição coerente para tratar das informações que chegam. Então, por exemplo, muitas das pessoas que têm essa capacidade de tratar as informações, tratar as ideias e criticá-las, elas têm uma posição diante de todo esse panteão de informações, e esse panteão de ideias. Elas têm uma posição, ou seja, elas escolheram, diante do que elas foram expostas, escolheram ser ou seguir certo sistema de ideias. Então, por exemplo, tem os hegelianos, tem os kantianos, tem o, os comunistas, tem os conservadores. Então, as pessoas, quando elas firmam algum tipo de posição, é mais fácil de elas aprenderem, elas adquirirem conhecimento, porque elas escolheram aquele, aquele ponto, elas defendem um certo ponto e todas as ideias que chegam até ela avalia daquele ponto de vista. No entanto, todos os pontos de vista, assim, ou seja, as ideias, né, todas as ideias, os pontos de vista, eles são passíveis de serem criticados. E a pessoa que toma aquele ponto de vista, ela precisa entender que o ponto de vista dela também vai ser criticado. Então, a liberdade de expressão, ela se dá também por conta disso. O ponto de vista do outro, o direito que ele tem de expor o ponto de vista dele deve ser defendido. No entanto, o ponto de vista dele também tem a, a liberdade, né? Tem a capacidade ou tem a de ser, né, criticado por outro ponto de vista. O que está em jogo aí? E aqui é onde entra o ponto fundamental, né? O ponto fundamental aqui dessa, dessa construção, essa reflexão aqui é o que está em jogo e o que está em jogo para criticar. O que está em jogo, qual é o juiz que vai julgar as críticas de uma ideia, de um ponto de vista. Não é o subjetivismo, eu acredito nisso, né? Eu acredito naquilo outro. O que está em jogo aqui não é simplesmente um ser superior. Eu acredito porque alguém disse, alguém superior, uma entidade é, é, sobre-humana, né? Sobrenatural, disse. O que está em jogo aqui é simplesmente a realidade, os fatos da realidade que são tratados na razão humana. Então,
O processo de conhecimento, ele se dá exatamente a partir das percepções sensoriais que nós temos. Então, essas percepções sensoriais, elas são tratadas como perceptos pela nossa racionalidade, pela nossa razão, e a partir disso a gente adquire conhecimento. A partir disso a gente consegue julgar uma ideia, criticar uma ideia, se ela está coerente com a realidade ou não. Então, por exemplo, a gente lê um livro que fale sobre uma teoria, por exemplo. Se a gente olha para as informações que o livro está nos passando e a gente julga por meio da realidade se o que esse livro está falando está coerente com o que a gente percebe na realidade e com o conhecimento que a gente adquire com essa percepção da realidade, com as nossas experiências, com os outros livros que a gente tem, que a gente leu, com o arcabouço teórico que a gente segue, se a gente consegue julgar, se a gente consegue analisar, avaliar as informações que nós estamos obtendo desse livro com, com a realidade, se o que ele está falando tem coerência com a realidade, e a gente percebe que tem, então a gente vai julgar, criticar corretamente. Aí isso que ele está falando é correto. Isso que ele está falando é verdade. Mas se a gente não fizer isso e ficar simplesmente, porque ele é uma autoridade, ele é uma autoridade que está representando um ser sobrenatural, sobre-humano, e ele é um pastor, ele é um padre, ou ele está simplesmente falando o que ele acha e nada mais vai é, mudar a ideia dele, nada mais vai fazê-lo acreditar em algo diferente, porque é simplesmente ele dizendo, eu acredito nisso e ponto final, não tem nada mais que isso, simplesmente pelo fato de ele achar que é assim, sem ter a devida correspondência com a realidade, tudo isso acaba sendo papo furado. Se tem uma autoridade sobrenatural e ela não fala aquilo que está coerente com a realidade, então não pode ser considerado verdade. Se um cara que prega o subjetivismo, ele fala coisas só porque ele acredita que é assim, sem ter nenhuma relação com a realidade, então ele não, tudo que ele falar não pode ser verdade. Por quê? Porque o que que é a verdade? A verdade é a relação entre aquilo que tem na realidade com aquilo que tem na minha consciência. Então, se eu digo que a minha blusa aqui ela é cinza, todos vão dizer que é cinza. Então, um objeto que está na realidade tem a cor cinza, não é branco, não é preta. Dentro da minha mente, na minha consciência, esse objeto é cinza e na consciência de todos vai ser cinza. Mas tem lá o daltônico, tem alguém que tem um problema e etc, certo? O que ele vai perceber pode ser algo diferente. Mas por que que ele percebeu que é diferente? É porque o objeto na realidade não é aquela cor real? Não, é porque ele tem um problema e não consegue observar o objeto como realmente ele é. Não porque o objeto é diferente. Não porque o objeto não é aquela cor. Não porque o objeto não é cinza. A minha blusa não é cinza. O cara tá vendo a blusa branca. Não, não é isso. É porque simplesmente ele tem um problema e ele vê diferente. Mas na realidade o objeto ele é cinza.
Então, essa é a diferença entre aquilo que é falso e aquilo que é verdade. Até a próxima.